No vídeo de hoje você vai aprender onde deve estar o seu foco quando suspeitar que uma criança está com dificuldades de aprendizagem. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, a análise é um passo essencial para o diagnóstico. Eu sou a Kelly Verdun, professora e mãe. E hoje eu estou respondendo uma dúvida de uma amiga querida que é professora. Né? Às vezes as mães perguntam para ela, quando então eu devo me preocupar em observar essa dificuldade e encaminhar meu filho para uma avaliação com a neuro, com a pediatra, com a psicopedagoga. Então aí vai os 5 passos para você fazer uma análise. Primeiro passo, uma criança, né, a sua criança está com dificuldade de aprendizagem. Você tem que checar se ela está enxergando bem. Então você precisa levar essa criança até um oftalmologista e fazer um teste aí, uma análise, uma consulta para checar se essa criança enxerga. Porque uma criança que tem dificuldade de enxergar, ela não vai conseguir aprender direito. E na educação infantil fica difícil essa observação, porque às vezes as atividades com a lousa ainda não existem muitas, então as atividades são mais próximas da criança e fica difícil a professora observar. Já no ensino fundamental, nas séries iniciais, a criança começa as atividades da lousa, caderno. E aí fica fácil você ter uma noção se a criança está enxergando ou não, porque ela pergunta, Pro, posso mudar de lugar? Pro, faz a letra maior? Mas nem sempre a criança pergunta. Então é importante, pelo menos uma vez ao ano, você levar essa criança ao oftalmologista para fazer esse exame. Eliminando a questão da visão, a criança enxerga bem, o segundo passo importante é levar essa criança até o otorrinolaringologista, para ver se essa criança ouve bem. Pode ser que a sua criança seja uma criança ouvinte, mas tenha alguma deficiência auditiva em um ou outro ouvido, e aí ela escuta mal. Isso aconteceu na minha família com um primo meu. A minha prima, brincando de fazer fofoca, né, de cochichar no ouvido dele, estava cochichando os segredos, e ele falou para minha prima, mamãe, cochicha nesse ouvido, porque esse aqui eu não ouço muito bem. E aí ela foi fazer a análise com esse meu primo e realmente ele não ouvia bem de um ouvido. E isso compromete a aprendizagem, a criança fica dispersa, ela não consegue se concentrar. Às vezes você fala com a criança de um outro ambiente e aí ela não ouve aquilo que você está falando bem, então você precisa estar sempre próximo a ela, olhar para ela para que ela possa fazer essa escuta ativa. O terceiro passo, então, você já checou, a visão já checou, a audição, é você observar se já faz mais de 6 meses que essa criança apresenta essa dificuldade. Então, a criança está com dificuldade ou porque ela é muito lenta para fazer as coisas, ela é muito esquecida, e aí ela sofre muito porque ela se esquece, ela perde coisas, você fala com ela, ela não ouve, ela está sempre falando, hein? Mas não é nenhum problema de audição. E aí você vai ver, faz mais de 6 meses? Então vamos se preocupar. Ou porque a criança também é muito irritadiça, não fica muito numa atividade, a atividade aparece uma complexidade um pouco maior, ela já quer mudar de atividade, se irrita, às vezes agride, parte para agressão física, né? Tá sempre querendo mudar de coisa para fazer, então ela não consegue se concentrar e aí ela não consegue aprender. Ou porque é uma criança que lê e não entende. Então ela lê uma atividade e não consegue entender e fica irritada. Então você também tem que prestar atenção. Faz mais de 6 meses? Ocorreu 1 ou 2 vezes ou sempre ocorre? Quarto passo. Ocorre em vários lugares. Ocorre na sua casa, ocorre na escola, ocorre na casa da avó, ocorre com outras pessoas. Então, é um sinal de alerta. E o quinto e último passo aí importante é se você está vendo um sofrimento nessa criança.
Se essa criança está com baixa autoestima, essa criança está tão irritada e acaba, às vezes, irritando as pessoas próximas a ela, as pessoas não têm paciência com a criança, é um fator importante para você encaminhar. E aí, vamos para um critério importante. Geralmente, a criança tem um pediatra. E ela vai na consulta, é pesada, mede a altura, o pediatra olha a alimentação, olha as vitaminas, pede exame de sangue, né? Checa N coisas. E quando você faz uma queixa, às vezes o pediatra fala, não, mãe, calma, isso é normal, né? Vamos ter paciência. E aí me vem uma questão de um programa Encontro com a Fátima Bernardes sobre o autismo. Se eu achar o link do programa, eu vou colocar na descrição, tá? Não vou prometer que esteja, porque eu não sei se eu vou conseguir achar. E aí, a mãe tinha 2 crianças, uma de 7 anos, uma de 5, mais ou menos isso. E ela se mudou para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, quando você matricula uma criança na escola, essa criança precisa passar com avaliação ao pediatra. E o pediatra dos Estados Unidos falou, olha, seus 2 filhos são autistas, um clássico, né, mais grave, e o outro um autismo leve. A mãe ficou chocada, ligou pro pediatra e falou, olha, o pediatra daqui falou que os meus filhos são autistas, o pediatra falou, olha, se seus filhos forem autistas, eu rasgo meu diploma. Ocorre que eles realmente são autistas. E aí que é a minha dica valiosa, né, a dica estrelinha de hoje. O pediatra é um profissional muito importante e, é claro, como todos os profissionais, existem aqueles mais comprometidos, aqueles menos comprometidos, aqueles que estão sempre estudando ou aqueles que, né, já fizeram a faculdade ali e param ali o estudo. A questão é que quando você desconfia de uma dificuldade de aprendizagem, que a criança possa ter um distúrbio, um transtorno, alguma coisa aí que esteja prejudicando aí a aprendizagem dela, é importante você passar essa criança com um neuropediatra. O neuropediatra, ele é um profissional específico para analisar as questões neurais, as questões cerebrais, avaliar esses distúrbios, e ele vai encaminhar para outros profissionais. Então ele vai encaminhar para o psicólogo, vai encaminhar para a psicopedagoga para fazer uma avaliação mais completa. Então veja, a criança precisa do pediatra, sim. Meus filhos têm pediatras, né? Acompanham. Mas quando estamos falando de uma dificuldade de aprendizagem que permanece há mais de 6 meses, que não está ligada a nenhuma dificuldade de visão, audição, que acontece em vários ambientes, que está pondo a criança em sofrimento, né? E pessoas ao redor dela, você precisa passar com um neuropediatra. Algumas mães, né, veem o pediatra falando, minha filha não tem nada, que ótimo. E aí não vão em frente com medo desse diagnóstico. Mas o diagnóstico precoce vai fazer com que a sua criança tenha aí, até antes dos 7 anos, uma chance de mais de 90% de tratamento desse distúrbio, desse transtorno que ela possa estar apresentando. E de repente, mesmo que seja um transtorno que não tenha cura, mas que ela vai lidar com ele de uma forma bem melhor, né? Mais saudável para ela. Após os 7 anos, então, não devo procurar? Não, você tem que procurar. Só que quanto mais tarde você procura, menos chances você vai ter de lidar com isso de uma forma mais amena. Então, procure o quanto antes. Desconfiou, procure. E uma segunda dica estrelinha é observe o sono da sua criança. Se a sua criança range os dentes à noite, tem muita dificuldade para dormir, não tem um sono contínuo, esse é também um fator importante para falar para o neuro, porque pode ser que esse hormônio do estresse, né, da dopamina, esteja muito alta aí e a criança tenha dificuldades por conta disso. Tá bom? Essas são as minhas dicas de hoje. Eu sou a Kelly Verdun e se você gostou, curte, compartilha e leve essa informação para mais pessoas que possam aí estar ajudando a focar no que é essencial. Beijo grande!